Igreja verdadeira, expulsação de Satanás do céu. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12 versículo 07. Para entender este versículo, vamos ver o que significa. Miguel. Dragão. Significado de Miguel. No capítulo 19 do livro de Apocalipse é descrita a batalha que Cristo vai travar contra o mal no Armagedom ou Megido. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19 versículos 11 e 16. A descrição é de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou seja, Arcanjo Miguel, título que Jesus recebe quando luta em favor de seu povo. Dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12 versículo 9. Dragão se refere ao diabo, Satanás, serpente. Tendo entendimento sobre o significado, pode-se traduzir o capítulo 12 versículo 7. E houve batalha no céu, Jesus e os seus anjos batalhavam contra o diabo, e batalhavam o diabo e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12 versículo 07. Apocalipse capítulo 12 versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse capítulo 12 versículo 8. E Satanás e seus anjos foram expulsos definitivamente do céu, com a vitória de Cristo lá na cruz. Até então, apesar de expulso, ele tinha acesso ao céu, onde a todos acusava de dia e de noite. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1 versículo 6. Satanás tinha acesso ao céu após ser expulso. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos acompanhou o diabo, que deixou de ser Lúcifer, anjo de luz, passando a ser o diabo, o enganador, mentiroso, pai de todas as mentiras. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João capítulo 8 versículo 44. Veja o que Cristo falou depois sua ressurreição. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28 versículo 18. Apocalipse capítulo 12 versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12 versículo 9. Parece ser a última chance de arrependimento de Satanás. A partir de então, já está condenado junto com seus anjos, pois já tinha o coração endurecido. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Apocalipse capítulo 20 versículos 7 e 8. Por que Deus deu tantas oportunidades para Satanás se arrepender? Para não provocar temor nos anjos que não caíram, e mostrar que ele é um Deus justo e longânimo. Os anjos, assim como nós, entenderemos a razão de determinada pessoa estar ou deixou de ir para o céu achando justa a decisão de Deus. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade.
Salmos capítulo 103 versículo 8. Apocalipse capítulo 12 versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12 versículo 10. Fim acusador, agora temos um advogado fiel, que num futuro bem próximo será o juiz. A palavra juiz revela aquele que vai separar o bem do mal, o certo do errado. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Romanos capítulo 8 versículo 33. Satanás observa tudo o que fazemos aqui na terra, até o corpo de Moisés achava que tinha direito, devido Moisés ter se irado com o povo hebreu pelas excessivas cobranças. Ao invés de falar à rocha, Moisés feriu 2 vezes a rocha com seu cajado, por isso foi impedido de entrar na terra prometida terrena. Jesus, nosso advogado fiel junto a Deus Pai, tirou a condição dele de nos acusar. Jesus enviou o Espírito Santo que nos alerta quando pecamos, nossa consciência nos acusa e para obtermos perdão de nossos pecados, temos que em oração, pedir perdão a Deus com coração arrependido em nome de Jesus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2 versículo 1. Veja que não adianta pedir a criaturas, somente a Deus que tem poder para perdoar pecados. Pois afinal, a criatura viva não tem poder para perdoar pecado e a criatura morto não pode interceder por ninguém, os mesmos não sabem o que acontece no mundo dos vivos. Cristo soberano no céu e na terra. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28 versículo 18. Jesus falou estas palavras após a ressurreição, entende-se que confirmou sua soberania com a vitória sobre a morte. Analisemos Apocalipse capítulo 12 versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse capítulo 12 versículo 11. Quem é o Cordeiro? É Cristo, Cristo é o Cordeiro. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29. A batalha dos mártires contra a tirania de Satanás e seus anjos, os que deram e os que darão suas vidas em favor da palavra de Cristo, vencendo igualmente. Com Cristo sempre vence e receberão a recompensa dos justos. Apocalipse capítulo 12 versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12 versículo 12. Satanás foi atirado do céu, veio atormentar a semente da igreja de Cristo prevista no livro de Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Satanás picou o calcanhar de Cristo com a morte na cruz e Cristo vai esmagar sua cabeça num futuro previsto em Apocalipse capítulo 19 na batalha do Armagedon. Até então, tenta picar o calcanhar de sua igreja, com doutrinas falsas, adulterando as leis de Deus. Principalmente os 10 mandamentos, sabedor que seremos todos julgados pelos 10 mandamentos, faz de tudo para que não o obedecermos. As principais alterações dos 10 mandamentos é a exclusão do 2º mandamento, adoração à imagem em lugar de Deus, e a alteração do 4º mandamento, que é a substituição do dia de guarda do sábado pelo domingo. Jesus falou e disse-lhes: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Lucas capítulo 10 versículo 18. Apocalipse capítulo 12 versículo 13. Consequências da expulsação de Satanás do céu. E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Apocalipse capítulo 12 versículo 13.
Precisamos entender. Dragão, que é Satanás, diabo. Mulher, que é a igreja verdadeira. Filho do homem. Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10 versículo 45. Filho do homem, Jesus falando dele mesmo. As perseguições à igreja verdadeira vai de Faraó no Egito, Herodes matando crianças até 2 anos, mortes dos cristãos em grandes perseguições registradas na história, e se perpetua até hoje. A picada da serpente no calcanhar de Cristo dura até Cristo esmagar a cabeça da serpente num futuro bem próximo. Na história, percebemos esta perseguição, a exemplo. Morte dos fiéis no Coliseu em Roma nos dias de festas. Cerca de 5.000 cristãos eram jogados vivos na arena para serem devorados por leões pelo simples prazer de alegrar o público. Outro fato e a morte dos apóstolos. Somente João não teve morte violenta, mas foi jogado vivo num tacho de azeite fervente e não morreu. No período das cruzadas, muitas perseguições e mortes em nome de Cristo. Na Inquisição Papal, se decretavam mortes, inclusive queimados vivos, e torturavam a todos que eram considerados hereges, ou seja, não aceitavam o dogma papal. Napoleão Bonaparte, com o Iluminismo, mandou queimar as Bíblias e proibiu a religião, ocasionando uma sociedade violenta e pervertida, orgias, roubos e assaltos por todos os lugares. Hitler, com sua ideia ariana, exerceu a maior perseguição já registrada na história. Os muçulmanos radicais intolerantes com outras crenças e entre tantas outras perseguições. Após entendermos os significados do Apocalipse capítulo 12 versículo 13 traduz: E, quando o diabo viu que fora lançado na terra, perseguiu a igreja que prega a verdadeira palavra de Jesus. Apocalipse capítulo 12 versículo 13. Apocalipse capítulo 12 versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse capítulo 12 versículo 14. Precisa-se entender o significado de mulher, 2 asas de águia, deserto, tempo, tempos e metade de um tempo. Significado de mulher, é a igreja verdadeira. Significado de serpente, diabo, Satanás. Significado de 2 asas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Êxodo capítulo 19 versículo 4. Águia significa um poder mundial, pode ser um império, tribo, aqui está a falar do poder de Deus, usado na proteção e cuidar de seu povo e sua palavra. 2 asas representa a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, judaísmo e cristianismo. A preservação de seu povo e de sua palavra, a Bíblia, Antigo e do Novo Testamento. Grande águia representa o tamanho do poder e cuidado. Significado de voar-se para o deserto. Fuga do lugar habitual para um lugar distante e desconhecido, onde a palavra de Deus não é conhecida, assim como Maria fugiu para o Egito a fim de proteger Jesus, ou seja, a palavra de Deus. Há de chegar um tempo que a palavra de Deus sofreria de uma perseguição tamanha que seria restrita a poucas pessoas que estarão no deserto longe do perseguidor. Mas Deus sustentou a sua igreja 1260 anos, assim, temos a Bíblia até hoje, a palavra de Deus. O deserto aqui é a escassez da palavra de Deus. Significado de tempo, tempos e metade de tempo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12 versículo 6. Pela relação tempo 1 ano, tempos 2 anos, metade de tempo 6 meses, deduz que são 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias ou anos. Outro versículo que explica. E ao fim dos tempos, isto é, de anos. Daniel capítulo 11 versículo 13. Relação dias significando ano. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias,
cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Números capítulo 14 versículo 34. Em profecias, um dia equivale a um ano. E 3 anos e meio equivale a 1260 dias, ou seja, 1260 anos. Período que vai de 538 até 1798 depois de Cristo. Significado de serpente. A serpente que enganou Eva é o diabo, Satanás. Após compreender os significados, pode-se traduzir capítulo 12 versículo 14 de Apocalipse. E foram dadas à Igreja verdadeira a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Com grande autoridade e proteção de Deus o seu povo foi para um lugar onde pudessem preservar a sua palavra, até que se passe 1260 anos, fora da vista do diabo. Apocalipse capítulo 12 versículo 14. Este versículo 14 faz menção que haveria um tempo que vai de 538 a 1798 depois de Cristo, a perseguição à igreja verdadeira pela igreja falsa, mas Deus a livrou da extinção. Apocalipse capítulo 12 versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Apocalipse capítulo 12 versículo 15. Significados a saber. Serpente. Lançou de sua boca. Mulher. Água como rio. Arrebatar. Significado de serpente, é dragão, diabo, Satanás. Significado de lançou de sua boca, falar, proferir. Temos vários exemplos do que é lançar de sua boca, Faraó. No Egito Faraó mandou matar o povo de Deus. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo capítulo 1 versículo 22. Herodes mandou matar o povo de Deus. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Mateus capítulo 2 versículo 16. Lançar de sua boca quer dizer dar ordens para prejudicar a Igreja de Deus. Significado de mulher aqui é a Igreja verdadeira. Significado de água como rio. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Apocalipse capítulo 17 versículo 15. Água significa aqui um povo. Está bem especificado que é como rio e não como mar. Mar seria todas as pessoas do lugar, rio entende-se que é um grupo específico de pessoas do lugar. Isto reverte para perseguição de Faraó a Moisés. Herodes perseguiu a Jesus. Ambos quiseram a própria glória, não glorificaram a Deus. O rio é o fluxo de tribos germânicas, derramando sobre o povo de Roma, Império Papal, ameaçaram destruir o cristianismo. Mas a terra, lugar pouco povoado, ajudou a mulher, engolindo a inundação. O protestantismo de Martinho Lutero e outros que protestaram quanto ao abuso dos dogmas do Império Papal. Como previsto no livro de Daniel capítulo 2 que o último império a dominar o mundo seria o Império Romano que foi até 476 d.C., vindo depois, de acordo com Daniel capítulo 7 versículo 8 a supremacia do chifre pequeno, que veio da cabeça do quarto animal terrível e espantoso, Roma. O domínio papal não conseguiu dominar o mundo todo e até hoje não existe nenhum império dominante. Significado de arrebatar. Levar com violência ou de súbito, arrancar. Carregar pelos ares, o vento. Fonte, dicionário online. Após compreender os significados, pode-se traduzir o Apocalipse capítulo 12 versículo 15. E Satanás ordenou contra a igreja verdadeira, Deus socorreu seu povo, e as contínuas ordens fez a igreja verdadeira ser levada para o céu. O grande arrebatamento que Cristo fará de sua igreja está bem próximo de ocorrer. Será após a nova perseguição que o chifre pequeno, papado, vai impor ao povo de Deus em breve, quem viver verá.
É bem visível isto na história. O povo protestante saiu em parte do meio do domínio papal com movimentos iniciados no século XV por João Hus, de 1369 a 1415. Outros continuaram até atingir o ponto de partida da reforma religiosa com o ataque de Martinho Lutero, de 1483 a 1546, aos dogmas do domínio papal. Outros reformadores, entre eles João Calvino, de 1509 a 1564, Úrico Zuíndrio, de 1484 a 1531, John Knox, de 1514 a 1572, entre outros. Apocalipse capítulo 12 versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse capítulo 12 versículo 16. É preciso decifrar o significado de terra. Mulher. Abriu sua boca. Tragou o rio. Dragão. Lançar de sua boca. O que significa? Terra, lugar pouco habitado. Mulher, igreja verdadeira. Abriu sua boca, dizer algo. Tragou o rio, acabar com intento. Dragão, Satanás, diabo, serpente. Lançar de sua boca, proferir palavras. Traduzindo este versículo. E o povo que protegia a palavra de Deus fugiu para um lugar pouco povoado que acolheu a igreja verdadeira, e diminuindo assim os ataques do diabo à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12 versículo 16. O povo de Deus fugiu da perseguição papal e vieram da Europa para um lugar pouco povoado na época da América do Norte, terra chamada Estados Unidos. São eles, anglicanos também chamada de Igreja Episcopal, batistas, calvinistas, puritanos, presbiterianos, luteranos, quakers e amis foram os primeiros a estabelecer-se nos Estados Unidos. Apocalipse capítulo 12 versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12 versículo 17. Temos que entender. Dragão. Mulher. Remanescentes da sua semente. Mandamentos de Deus. Testemunho de Jesus. Significado de dragão. O diabo, Satanás, serpente. Significado de mulher, é a igreja verdadeira. Significados de remanescentes da sua semente. É o restante dos fiéis da igreja verdadeira que o diabo ataca até os dias de hoje, cada dia diminui ainda mais. Mandamentos de Deus. Só existem 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, o ataque à eliminação do segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura e não se prostrará diante dela. Com isso, introduziu-se a adoração e culto a santos e a imagens, a imortalidade da alma, como ensinaria a adorar mortos. Também criaram o purgatório, que não existe na Bíblia. Foi excluído o quarto mandamento, troca da guarda do sábado da criação pela guarda do domingo da ressurreição, também não previsto na Bíblia. Veja a astúcia do chifre pequeno. Deus avisou a Daniel que o chifre pequeno, a autoridade que veio do quarto animal, Roma, o terrível e espantoso, procederia desta forma mesmo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7 versículo 25. Significado de testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19 versículo 10. A igreja verdadeira prega obediência a todos os mandamentos e tem profetas, que é o caso da igreja adventista. Traduz-se o capítulo 12 versículo 17 de Apocalipse. E o diabo irou-se contra a igreja verdadeira, e foi fazer guerra aos restantes fiéis a Deus da igreja verdadeira, os que guardam os 10 mandamentos de Deus, e têm o dom profético. Apocalipse capítulo 12 versículo 17. Afinal, qual é a igreja verdadeira? Aqui está a paciência dos santos,
aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14 versículo 12. A igreja verdadeira tem as seguintes características: tem profeta e ensina a observar os 10 mandamentos. Não há única, mas a igreja adventista preenche estes requisitos bíblicos. Se está à procura de uma igreja, procure uma com estas características.